Bora para mais um vídeo então, sem edição, tudo ao vivo, hein? Sem errar, vamos lá. A dica de agora, desse vídeo, é como instalar a nova IDE do Arduino. Não sei se vocês sabem, mas o Arduino, ele sempre teve uma IDE basicona, né? Então, se a gente digitar aqui, por exemplo, Arduino, a maioria das pessoas vão estar acostumadas, né? Com a interface básica dele, que é aquela janelinha branca, aquele código, né, que você faz todo seguido, né, o código completamente sem bibliotecas, né, de que você mesmo cria e mais, né, vamos falar assim. Então, tudo bem que tá demorando 80 horas para abrir o Arduino, mas eu vou falando para encher o saco de vocês enquanto isso. E basicamente o que eu estou querendo dizer é que a ideia do Arduino ela é um grande limitador do próprio programa. Então vamos lá. Por exemplo, essa daqui é a ideia que está todo mundo acostumado, né? E aí vocês me perguntam, por que essa ideia é ruim? Por que eu vou querer uma ideia nova, né? Cara, basicamente, porque essa ideia ela não tem autocomplete, começando por aí o primeiro ponto. E o que é o autocomplete? Por exemplo, quando você declara uma variável, ideias boas, elas, quando você digita o nome daquela variável, ela já puxa para você. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, int nome não vai ficar bom, int idade igual a 0. Digitei aqui, bonitinho. Se eu digitar de novo idade aqui, IDA, ele não vai puxar esse nome, ele não vai puxar essa variável, eu tenho que digitar de novo. E isso para programas muito longos é um problema. Agora, por exemplo, se eu venho aqui para o Visual Studio Code, que é outra IDE que inclusive você pode programar Arduino, e eu digitar o nome de alguma coisa, por exemplo, uma classe, né, que eu criei é p.p, né, é a classe, então vamos lá. Rapaz, espera aí. Então, se a gente vier aqui, digitar, por exemplo, p ponto, e aí, só porque eu falei que ia funcionar, ele está carregando ainda, né? Então, para ficar difícil a vida, vamos lá de novo. Aqui ó, P. E aí ele já puxa tudo que eu poderia digitar com P, todas as variáveis, tudo que seria possível de ser feito. Então, vamos para uma, por exemplo, ó, eu vou pegar. Aqui eu declarei os pinos do Arduino. Chamei, dei um define, né, e falei, olha, o pino 33 é o pin DO9, né, Digital Output 9. Então, se por exemplo, eu em algum momento do programa quisesse digitar pin e ele já ia abrir a lista para mim, então eu conseguiria selecionar qualquer um dos pins. Entre outras coisas, ele já arruma, ó, por exemplo, eu apaguei e ele já sumiu a telinha vermelha. Uma coisa que eu digitar errado aqui, olha, ele já vai falar isso aí tá errado para você. Se eu apagar, ele sozinho já vai entender que tá certo. Então, ele compila, né? Compila não. Ele compila o programa na hora. E isso facilita muito na hora de você criar um novo programa. E aí, o que a galera do Arduino viu, né? Que, cara, o Arduino, ele é muito poderoso. Não em questão de processamento, de megahertz, não nesse sentido. Mas ele é poderoso porque é um microcontrolador que tem mais bibliotecas, documentação online, ou, cara, você dá para uma criança programar Arduino, ela passa meia hora, ela consegue fazer uma coisa. E esse mundo maker é muito legal. Só que, se você pega o Arduino e quer fazer uma aplicação mais avançada, isso fica muito difícil. Principalmente porque a IDE do Arduino não ajuda, né? Se fazer um programa de 1000 linhas aqui, nossa senhora, meu Deus do céu. Então eles estão lançando uma nova IDE. E agora eu vou ensinar vocês a como baixar. Então primeiro vocês entenderam por que deve baixar, né? E agora vamos lá, como é que baixa de fato. Então,
se vocês vierem aqui no Google e digitar arduino.cc, eu não vou nem abrir o software, né, para vocês poderem seguir certinho, ele já vai abrir a página do Arduino. Vocês podem vir em software, e aí que tá o pulo do gato. Muita gente olha para isso daqui e acha que essa já é a nova IDE, né, porque uma versão mais nova já vai ser a nova, mas não é. Para você baixar a nova versão da IDE, você tem que rolar para baixo, né, a sua telinha, até chegar nesse Arduino IDE 2.0 Beta. Essa sim é a nova versão. E aí você clica, né, para o seu sistema operacional. No caso, o meu é Windows, então eu vou baixar aqui ao vivo para vocês. Você faz o download bonitinho. Beleza. Chama no download, o que não é muito demorado. Ele tem só 180 megas, mais ou menos. E aí, essa nova IDE, você vai conseguir fazer algumas coisas, por exemplo, que o Visual Studio Code faz, de autocomplete, entre outras coisas. Apesar dela ainda estar em beta, eu acredito que daqui a um ano e meio, quem sabe, deve virar a principal, porque ela tem muito mais recursos. Você consegue colocar Dark Mode, é uma festa. Para quem gosta, né, de programar, é muito mais recomendado do que a ideia básica. Então vamos lá, né? Fez o download aqui, só terminando, vou seguir com a instalação para vocês verem. Então beleza, você já vê que o ícone aqui já é um pouquinho diferente do Arduino normal, né? O Arduino normal ele é redondinho e esse daqui ele é mais quadrado. E aí, beleza, vou fazer a instalação normal. Bom, vamos lá então, terminou a instalação. E aí basicamente você clica aqui em concluir, não tem muito segredo aqui, e ele já vai executar a nova IDE para vocês. Então vamos permitir acesso, assim que ele deixar eu clicar no carinha aqui. Beleza, e aí essa já é a nova cara da IDE. Cara, ela é muito mais limpa se você comparar com a IDE antiga. Não é nem mais limpa, mas ela tem mais cara de profissional, sabe? E aí vocês, fuçando aqui, vocês vão ver que ela tem bem mais coisa. Por exemplo, eu quero botar no modo Dark. Nossa, você não precisa baixar nada. Pronto, tá aí. Olha que legal, né? E aí, eu não sei se vai funcionar ou se eu tenho que habilitar. Eu acho que eu tenho que habilitar o autocomplete. Vamos tentar fazer ao vivo aqui, ó. Então, se vocês vierem em File, Preferências, ele vai ter o Verify Code After Upload, ó, Editor Quick Suggestions. Então, ele já vai completar para vocês um autocomplete, vamos falar assim. Então, a gente já dá OK. E aí, se a gente, por exemplo, fizer int nome, ó, nome de novo, né? Entidade, vou botar igual a 18. Vamos ver se ele já vai puxar. Ó lá, idade. Olha que beleza. Então, para vocês criarem programas grandes e não precisar ficar procurando a variável toda hora, e também, tipo, uma interface melhor para você fazer as coisas, eu sugiro usar o Arduino IDE, a nova IDE, mas o Visual Studio Code ainda hoje, né, eu tô falando isso, vamos lá, 5 de julho de 2021, a IDE do Arduino, o Visual Studio Code ainda é melhor do que essa nova IDE. Que o Visual Studio Code ele já tem anos, né, funcionando, atualizando, melhorando. Então, no geral, ele é mais estável, tem mais recurso, tem inteligência artificial por trás, trabalhando para sugerir coisas para o seu código. Então, ele é mais completo ainda. E se alguém tiver interesse em saber como programar Arduino no Visual Studio Code, inclusive fazer programas grandes com bibliotecas, eu posso ensinar sem problema nenhum. Mas essa ideia, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Então o básico vocês entenderam como baixar a IDE. E o resto aqui é tudo igual, do jeitinho que vocês já conhecem. Então essa foi a dica de hoje e bora para a próxima.